qual que é a forma mais fácil de verificar a renderização de um valor em um componente em React? Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo direto ao ponto aqui no canal. Eu vou te mostrar uma técnica que eu utilizo no meu dia a dia, que facilita muito eu depurar o código, então investigar se o código está funcionando corretamente, principalmente na parte de renderização de um componente em React, e também facilita muito no dia a dia quando você precisa navegar nos dados que você já tem para o seu componente, tá? Então isso é muito legal. E além disso, até o final do vídeo você vai entender também o conceito por trás disso, tá? Então o conceito do porquê que a gente precisa usar essa forma e não pode usar um objeto direto. Então você vai entender aqui, utilizando a API top level do React, inclusive a gente está com o manual aberto aqui, para mostrar para vocês, a documentação oficial, de como que a gente consegue utilizar esse conceito e entender um pouco mais esse conceito, tá? Então por que a gente precisa fazer esse processo. E uma coisa que é bem legal, no caso, como a gente vai depurar também, a gente não vai utilizar nenhuma ferramenta, tá? E pode parecer que a gente vai utilizar o console log, mas não é o console log também, tá? O console log também poderia ser utilizado, mas não é o caso, tá? E uma coisa que é muito legal, eu trabalho com o pessoal de outros países e muitos deles não utilizam essa técnica no dia a dia. Por mais que eu já tenha explicado para eles várias vezes como fazer, eles não utilizam essa técnica. Então, assim, eu acredito muito que essa técnica simples aqui ajuda muito você a aumentar a produtividade quando você tem que navegar em mais dados e tudo mais, tá? Então, facilita bastante, tá? Outro ponto importante, essa técnica funciona em todas as plataformas. Então, você pode fazer para o React para web, React Windows, React Native, vai funcionar sempre, tá? Bom, e por que eu gosto dessa maneira ao invés de utilizar o console log? Vamos para a prática aqui agora que vai ficar um pouco mais fácil, vai ficar um pouco mais intuitivo a gente entender. Eu tenho esse exemplo aqui, que é onde se eu clicar no H1 aqui em cima, né, nesse DevPleno, eu vou incrementando o valor. Então, simplesmente, se eu quero checar um valor puro, eu poderia simplesmente fazer um out aqui desse valor. Então, isso aqui é bastante trivial, é a forma que a gente tem de mostrar um valor na tela. Então, se eu clicar aqui, eu simplesmente vou conseguir visualizar esse valor. Uma das formas que muita gente faz para checar os valores, né, como que os valores estão se comportando, é usar um console log. Que tudo bem, tá? Então você pode utilizar um console log, você vai conseguir perceber aqui toda vez que o valor mudar, você vai perceber no console log esse valor sendo alterado. O problema é que alguns valores vão começar a ficar meio confusos. Por quê? Porque você precisa, em muitos casos aqui, entender como que a tela está se comportando. Então seria interessante você saber o contexto dessa informação dentro da tela. Então isso faz bastante diferença. Então, por exemplo, uma coisa que é bem legal, e eu gosto muito de ver, de enxergar essa variação. Vamos imaginar o seguinte, se esse valor não fosse aqui um contador, se ele fosse um toggle, por exemplo, então ele é um verdadeiro ou falso. Então eu tenho um toggle aqui, por exemplo, is visible e toggle visible. E aqui ele vai começar com false. E aí a gente vai utilizar a mesma estratégia, né? A gente já aprendeu como que a gente pode fazer. Não é estratégia ainda, tá? Mas a gente já viu como que a gente pode utilizar aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, eu quero verificar que valor é esse. Então, is visible. E olha só que interessante. O is visible, ele não está saindo aqui, né? Não tem nada saindo. Então, olha só. E se eu colocar alguma coisa aqui em volta? Eu vou perceber que ele está vazio. Então o que acontece? Alguns valores a gente não consegue escrever diretamente na tela, tá? Por quê? No React, se a gente retornar null ou false, a gente não vai escrever nada na tela, que é esse caso aqui. E é por isso que em muitos cenários a gente faz o seguinte, a gente faz uma variável que retorna true ou false, dois vezes comerciais e um outro componente que a gente queira. Por quê? Por precedência de operadores, né? Então, se esse cara for falso, a gente nem continua executando o código. Se eu retorno um falso para o React, ele não renderiza na tela. Então, essa é uma forma de a gente mostrar e ocultar um valor. Então, se eu quero checar esse valor, como que eu consigo fazer? Eu preciso, de alguma forma, transformar ele em string. E aí que vem o pulo do gato, que é a gente utilizar o JSON.stringify. Se eu utilizo o JSON.stringify, eu consigo saber que ele está com false. Então, eu consigo começar a depurar o valor que está dentro dele. Obviamente, poderia utilizar aqui o console log?
Posso também. Mas eu acredito que é muito mais fácil eu saber dentro da tela como que ele está. Então é muito mais trivial aqui, ó, eu entender como que ele está na tela. E aí o que eu posso fazer? Vamos fazer aqui só quando eu clicar no Increment, para ele fazer o toggle. Então, toggle visible, current, vai ser não current. Então, se eu clicar aqui, olha só como é que fica mais fácil. Eu vejo que no contexto do componente, ele está com o valor variando. Ó. Então é muito mais fácil do que eu olhar só aqui. Tá? Obviamente, a gente pode perceber algumas outras situações diferentes aqui. Como, por exemplo, a gente pode perceber que o componente renderizou mais vezes pelo console log. Mas geralmente é mais fácil a gente enxergar olhando para a tela, como a gente fez aqui. Até aqui tudo bem? Essa é a técnica, inclusive, tá? Então é a gente utilizar o JSON Stringify. E agora vem um pulo do gato aqui. Até o momento a gente fez com um inteiro e com um boolean, né? Então verdadeiro ou falso. Mas pode acontecer o seguinte, pode acontecer que você tenha, por exemplo, uma lista de dados. E essa sua lista de dados tem o seguinte. Você tem um ID e você tem um name. E aí o que acontece? Vamos pôr aqui, Faria, DevPlan. E nessa lista você quer verificar os valores. Então você quer ir navegando nesses valores até você entender o que está acontecendo. Qual que é a estratégia que eu utilizo? A primeira coisa que eu faço, geralmente, é colocar esse valor na tela, né? Então mostrar esse valor aqui na tela. Porém, se a gente tenta colocar o list direto, olha só o que acontece. A gente tem um erro que é bastante comum e muita gente se confunde quando vê esse erro, que objetos não são válidos como um filho de React. E ele encontrou aqui objetos, né? Então with keys, ID e name. Na verdade, o que aconteceu aqui não é que arrays não são permitidos. O que não são permitidos é um array com objetos dentro. Então não funcionaria nem eu colocando uma list, nem eu colocando um item 0 aqui. Ó. Ele vai quebrar também. E aí, por que quebra? Então, por que a gente quebra essa renderização? Se a gente olhar aqui no top level, o que acontece? Quando eu tenho esse cenário, eu vou ter uma conversão depois, né? Então vai ter um processo que a gente transforma o JSX ou JSX para JavaScript puro, e aí eu vou ter essa conversão aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho o meu type, que provavelmente ali vai ser um text ou um div ou algo nesse sentido. Vou ter as props, que são as propriedades daquele elemento, pode estar vazio inclusive, e depois eu tenho o children. Mas o que acontece? No meu children eu vou passar um objeto. E o que acontece quando eu passo um objeto aqui, o React ele fica meio perdido. Porque ele espera que se eu quero renderizar um componente dentro do outro, que aquele objeto seja um componente. Então, o que ele espera aqui? Né? Então, se eu estivesse fazendo com a API top level aqui, né, com a top level API, ele esperaria algo nesse sentido. React.create create element. Eu tenho o tipo, então uma div, por exemplo, tenho as minhas props e eu tenho o meu children. E aí ele espera que esse children ou seja mais um create React element ou um array de elementos. Ou um texto, tá? Ou se for um falso, ele para a execução. Porém, se eu coloco um list, igual eu tenho aqui, olha só como que ele vai fazer. Vamos colocar só um item do list. Ele faz isso aqui, ó. Então ele não sabe, fala, pô, mas como que eu vou renderizar isso daqui? Ele não vai conseguir entender como renderizar esse trecho. Aqui está dando um erro porque eu escrevi só para exemplificar. Mas assim, ele não vai saber como renderizar esse item aqui. Então, por isso que é bastante importante que a gente tenha formas de investigar esse valor. Então, como que a gente pode fazer? Mesma ideia. Então, JSON.stringify e agora posso fazer isso com o meu list. Porém, ainda ficou um pouco difícil de ler. Né? Eu não consigo, se for um objeto muito grande, como que eu faço? E aí a gente tem mais um pulo do gato. Qual que seria o próximo? Colocar ele entre um pré, uma tag pré, que respeita os espaços, enters e tudo mais. Porém, eu preciso falar para o JSON Stringify para ele formatar para mim
Então olha só que interessante. Agora eu consigo ver claramente o meu objeto. Eu vou fazer só uma coisa porque o template aqui do Sandbox criou um CSS que alinha ao centro. Deixa eu só tirar aqui o alinhamento ao centro. Aí. Só para a gente enxergar um pouquinho melhor. Então olha só que interessante. Ó. Eu consigo ver perfeitamente aonde está o formato do meu objeto. E aí o que é muito legal? Vamos supor que eu preciso renderizar essa lista na tela. Então eu preciso mostrar essa lista na tela. O que eu faço? Eu faço o seguinte, list.map, que a gente já entendeu aqui que na verdade não é o problema ter um vetor, né? O problema é ter um objeto dentro do vetor. E aí eu faço o seguinte, item, e eu vou retornar o meu objeto aqui dentro. Então, o componente que eu quero renderizar. Então vamos supor uma div aqui. E aí o que acontece? Estou fazendo aqui no item de novo. O que eu posso fazer? Eu sei que o meu list está tratando o array. Então o que eu posso fazer? E eu faço isso bastante, tá? Eu pego esse pré, trago para cá, e eu troco de list para item. Então agora eu estou dentro do item. Então olha só que legal. Agora eu sei que para cada item eu tenho um ID e um name. E eu posso inclusive checar isso. Ó. Então eu quero checar só o ID. Eu quero checar o name. Então eu consigo agora... É lógico que aqui eu estou fazendo com um objeto mais simples, né? Mas se a gente tem um objeto bastante extenso, a gente consegue verificar como que ele está. Né? Então olha só que bacana. Agora eu consigo saber como navegar nesse objeto. Então quando eu tenho vários níveis em um objeto, é muito mais rápido a gente fazer isso. Então, preciso renderizar mais um objeto aqui, um outro componente. Eu consigo fazer isso de forma interativa. Eu vou colocando esses objetos dentro de objetos. Então olha só, a gente acabou de entender aqui o porquê que a gente não consegue renderizar um objeto direto, porque ele vai tentar entender esse objeto como um elemento. Então ele vai se perder aqui na hora de renderizar. E faz total sentido. Se for um vetor, não tem problema, tá? Então a gente pode renderizar um vetor. E a gente também entendeu por que ele não renderiza um false. Porque ele vai desabilitar a renderização. Para ele, qualquer false value, né? Então qualquer valor que quando convertido para booleano é um falso, ele vai também deixar de renderizar. Então, simplesmente com o JSON Stringify, fica muito mais fácil da gente testar essa estratégia. Aliás, uma outra coisa que é bastante importante, quando a gente está utilizando o JSON Stringify, a gente pode fazer isso em qualquer plataforma. A única diferença que a gente tem é que ao invés de utilizar o pré, a gente precisa utilizar, por exemplo, no React Native, um text. Tá? Então é a única diferença porque é a forma que a gente tem de escrever textos no React Native. Mas a gente consegue, inclusive, verificar também esses valores. Uma outra coisa que é legal, a gente consegue testar com outras coisas, tá? Então eu consigo testar com objetos que voltaram, por exemplo, do use SWR. Eu consigo checar e investigar tudo. Então se você está utilizando uma API ou algum hook, alguma coisa que você não sabe muito o formato dele, você consegue utilizar essa maneira. E aí tem uma outra coisa que é muito legal também. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha um componente aqui que renderize o meu item. E esse componente tem props. Uma outra coisa que a gente pode fazer é renderizar nesse componente da mesma forma que a gente fez aqui. Então, json.stringify props null2 /pré. E aí uma outra coisa que a gente pode fazer, ó, vamos supor que aqui, ó, eu não vou renderizar uma div. Eu vou renderizar agora o meu item e eu vou espalhar aqui tudo que tem dentro de item. Então, olha só que legal. Para o meu item, ele recebeu como propriedades o ID, o name, tá? E olha que legal, a gente já consegue renderizar. Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu coloquei um caractere a mais aqui, ó. Aqui, ó. Então, olha só, eu já consigo identificar quem é ou quem são os meus valores. E aí, vamos supor o seguinte, que você começa a renderizar o seu componente. Principalmente quando você tem muito dado, uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte, você pode usar um fragment aqui e pode fazer o seguinte, beleza, preciso renderizar o ID. Então você coloca um ID aqui, fala, preciso extrair o meu ID. E aí você vai fazer o quê? Você vai extrair daqui, né? Então você vai desconstruir o ID. E o que eu faço com props? Você pode pegar o restante das propriedades, ó. Então com essa técnica eu sei que o ID já está guardado aqui, então eu posso escrever ele aqui embaixo.
E eu sei que o restante do objeto também tem name. Então eu poderia agora vir aqui e fazer name e colocar o meu name e extrair ele aqui. E aí eu posso finalmente remover o JSON Stringify. Tá? Então eu uso bastante isso porque agiliza muito, principalmente por objetos longos. Tá? Então às vezes você tem objetos que são muito longos que você precisa desses ajustes ou essas técnicas para ficar um pouco mais rápido você navegar no objeto. E sim, se você estiver utilizando TypeScript, você vai ter o autocomplete muito mais fácil, mas não é sempre que o autocomplete vai funcionar com tanta certeza ou com tanta precisão, dependendo do projeto também, tá? Então tem vários fatores que podem influenciar. Essa é a maneira que eu acredito que é a mais simples e funciona em todos os cenários, sem ferramenta, sem nada mirabolante, tá? Então é puro JavaScript, dá pra gente utilizar inclusive em outras tecnologias, tá? Então, recapitulando rapidinho, toda vez que a gente quiser investigar um valor, é legal a gente investigar com o Stringify, porque eu consigo verificar realmente o valor que está dentro dele, igual o isVisible, que é um boolean. A gente consegue, inclusive, também trabalhar com objetos, porque quando a gente tem um objeto, o React se confunde um pouquinho, ele pensa que é um elemento, mas na verdade não é, e ele não consegue renderizar, ele não sabe como renderiza um objeto. Então, o JSON Stringify ajuda bastante nesse cenário, e a gente tem o Stringify com vírgula no 2 para formatar, e se eu colocar ele entre uma tag pré, a gente ainda consegue respeitar os enters e os espaços, então eu consigo ver esse objeto formatado, que é ideal para objetos grandes, tá? Bom, é isso. Eu vou deixar inclusive esse link aqui com os exemplos na descrição aqui do vídeo. Bom, e agora eu queria ouvir de você. Você já testou, já utilizou essa estratégia criando seus componentes aí em React? Se sim, não deixe de comentar aqui embaixo. Ou se você utiliza uma outra estratégia para navegar nos dados ou para renderizar esses dados de teste, deixa aqui embaixo nos comentários também. É muito legal a gente saber também como que vocês fazem aí. Bom, é isso. Se você não é inscrito no canal, também já se inscreve. E aqui embaixo também tem um link da nossa formação Full Stack Master, onde a gente aborda tudo sobre React, Next, Nest, TypeScript, JavaScript, para você realmente ter experiência com a tecnologia, além de aplicar em vários cenários, em vários projetos práticos. Bom, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!